Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente no coração de todos nós, amém? E foi só aqui atrás de mim. Eu esperava tanto desse seleto auditório, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente em todos os nossos corações, amém? Amém. Agora sim, que coisa boa estar na casa do Senhor. Que prazer, pastor Daniel Paixão. Há quanto tempo nós não nos víamos? E hoje eu estou tendo o prazer de ter o irmão como nosso ouvinte participando do nosso grande culto nesta noite. Seja bem-vindo. Amados, todas as vezes que vamos assumir a tribuna do Senhor, certamente dá uma batida diferente no coração da gente. Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é só falar à igreja do Barro Preto, mas nós estamos falando para o mundo. Onde está chegando isto? A gente não sabe. Mas de vez em quando a gente tem o retorno. Mas Deus está levando a sua palavra onde nós pessoalmente não podemos chegar, não temos como chegar, mas através da internet ela está chegando lá. E a gente louva a Deus por isso. Interessante que estava pensando lá em casa, lá no escritório, pensando, vamos chegar muito perto até os confins da terra, levando a mensagem de vida, de paz e salvação. Para o Senhor voltar, isto precisa acontecer. Isto dependerá de nós. Não é só os 100 que foram desafiados, mas é muito mais do que isto. E Deus quer que isto venha acontecer. Amados, a mensagem, o tema que Deus nos deu para esta noite, crucificado com Cristo. E quando isto foi começando a mexer no meu coração, na minha mente, eu comecei a lembrar da cidade onde eu pastoreei por 25 anos, que num período mais ou menos deste, estão preparando para daqui mais ou menos 2 semanas e alguns dias, já obter a encenação da paixão de Cristo, onde leva muitas pessoas às lágrimas. Eu cheguei a estar presente por 2 vezes a convite do padre para que eu assistisse, e eu assisti. Quantas pessoas soluçando em ver as encenações. Mas assim que termina, tira aquela pessoa da cruz, e alguns costumam dizer assim, agora é só no ano que vem, né? E aquilo ali começou a me balançar, mais ainda, para que não viessem a pensar apenas no ano que vem, mas pensar a partir daquele momento em que as lágrimas rolaram e ter um sentimento de que não foi apenas aquele personagem lá, mas o personagem maior, Jesus Cristo, para dar a vida por nós. Abramos a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo de número 2, dos versículos 11 ao versículo de número 20. Eu sei que meus minutos, eles são preciosos. Então eu preciso fazer com que eles também venham chegar preciosos, tanto nos ouvidos como também nos corações. Gálatas, capítulo de número 2, dos versículos 11 ao versículo de número 20, quando diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornará repreensível. Com efeito,
antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam correntemente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, em si mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim entregou por mim, e dando completamente a sua vida por nós. Amém. Ah, meu Deus do céu, crucificado com Cristo. Interessante que quando vamos mexendo concernente à cruz de Cristo, havia 3 cruzes que eram colocadas. Uma delas nós a conhecemos bem. Quando vamos para uma travessia de nível, onde passa o trem, está lá uma cruz em X. O que tem escrito naquela cruz? Pare, olhe, escute. O Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, pede que nós paremos para ver onde Cristo deu a sua vida. Pare. Olhe como está a sua vida por dentro. Como você tem vivido a sua vida? Escute enquanto você tem vida. Porque depois que parte para a eternidade, não estará escutando mais nada. Em alguns velórios, já perdi até a conta, né? De quantos velórios eu já estive. Mesmo o padre estando e fazendo a sua reza, mas o dono do defunto, pastor Casimiro, a sua palavra. Mas que palavra que eu ia levar para aquele povo? A palavra de Deus. Mas é para o povo que estava ouvindo. Não é para o defunto que estava morto. Porque se por acaso aquele defunto mexesse ou levantasse, a maior parte daquele povo ia correr. Ia correr de medo. Mas então precisamos falar para quem está vivo. Porque no dia do juízo final, aquele defunto vai ouvir o Senhor falar. Aqui não tem lugar para você. Aqui não tem lugar para você. Você pode parar, você pode ouvir tudo isto que passou por seus ouvidos lá na terra e você não deu atenção.
E o meu filho estava lá crucificado. Deu a sua vida naquela cruz. E você não se importou. E quem sabe às vezes você chegou a dizer, agora é só no ano que vem. E o tempo foi passando. Mas também existe uma cruz, a cruz que tem um formato de T. Chegam a dizer que é a cruz de Santo Antônio, onde alguns eram crucificados de ponta cabeça, e ali eles morriam, e muitas vezes eram colocado fogo naquele pessoal para acabar mais depressa. Mas a cruz que Cristo foi nela é chamada cruz de espada. Existe também uma outra cruz que eu não procurei me aprofundar, a cruz de caravata. Ela tem 2 braços, é um em cima do outro. Mas procuramos ver o que é a cruz de Cristo. E o homem precisa ter uma consciência de quando ele aceita Cristo como Salvador e Senhor, ele já sentir crucificado com Cristo, para que ele possa ter uma nova vida. Porque não adianta apenas ele passar por momentos de emoções e não ser crucificado com Cristo. E uma das coisas que chama muito a nossa atenção, a crucificação com Cristo, ela sempre voltada para uma direção. Há um hino no nosso cantor cristão, quando ele diz, foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Então ele passa a ter uma nova direção para o céu. Há muitos que apenas é superficialmente. Após passar aquelas portas, ele começa a olhar para um lado, para o outro. Com aquela mente daquilo que ele estará perdendo. E muitas vezes ele enumera um jornal. Eu vou perder minhas gatinhas, eu vou perder meu happy hour, eu vou perder... E vai colocando o que perder. Mas ele não para pensar no que ele está ganhando. E a cruz de Cristo traz para ele um prêmio. E trouxe para nós também um prêmio. Nós não merecemos. Mas a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, que veio até nós, através do Espírito Santo, levou-nos a uma consciência de ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não pode apenas ficar comigo. Eu preciso vivê-la, mas eu preciso transmiti-la. Não importa de que maneira. Muitas vezes eu posso estar calado, mas eu faço diferença. Eu posso estar balbuciando com alguém, mas a minha maneira, o meu vocabulário pode fazer com que alguém ouça, é diferente. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisto. Como é que eu fui chegar a falar mais ou menos a 1.500, 1.300 pessoas de manhã com um bom dia? A gente, quando é crucificado com Cristo, o nosso bom dia, ele se torna diferente. E uma frase que eu deixava com qualquer pessoa. Bom dia, Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Que Deus abençoe o seu dia. E embora. Muitas vezes eu já não sabia mais quem era aquela pessoa. Mas ela guardava a minha fisionomia. De repente, ela encontrava comigo, pastor, aquilo que o Senhor falou comigo mudou o meu dia. Mas precisa mudar a sua vida.
Então ela deixou uma porta aberta. Então nós precisamos sentir que estamos crucificados com Cristo para anunciar as verdades que a cruz de Cristo traz para nós. Por onde nós passamos, nós encontramos várias cruzes. E as pessoas fazem o sinal da cruz sem entender o que ela mostra para nós. No ano passado eu preguei aqui sobre o silêncio da cruz, não sei se alguém se lembra. O silêncio da cruz. Mas ela tem uma mensagem. Mensagem de vida. Mensagem de paz. Mensagem de mudança de pensamentos. Ela nos leva ao arrependimento, mas ela está mostrando. Mas ela também mostra a mensagem do perdão. Quantas coisas importantes que ela mostra para nós. E aquele que está crucificado com Cristo, ele tem o seu dia completamente diferente. Porque quando ele acorda, ele vai falar com o Senhor. Mesmo que ele esteja perdendo a hora para estar lá no seu serviço ou perder a sua condução, mas pelo caminho ele vai pedindo ao Senhor: Senhor, abençoe o meu dia. Mas quantos que nem isto? Nada. Vimos aquela porcentagem que pastor Nicolas passou hoje pela manhã. Aquilo balançava meu coração ali. Que quantidade de pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Deus. O Cristo crucificado. Naquela cruz ele mostrou, amados, ele chorou por mim. Naquela cruz Cristo mostrou que ele estava derramando o seu preciosíssimo sangue por causa dos meus pecados. Muitas vezes por causa da minha ignorância. Ignora a mensagem. Ignorar aqueles que passam pelas praças pregando o Evangelho de Cristo. Na Praça 7 aqui eu preguei muito. A irmã Gilceia hoje estava lá conosco lembrando. Eu tinha uma caixa de som, um microfone e um violão. Era o meu instrumento. E a boca para falar e a boca para cantar. Não sei quantos chegaram aos pés de Cristo através daquelas vezes que ali estive. O crucificado com Cristo não pode pensar em voltar para trás. Eu fico pensativo com esta pandemia. Na quantidade de pessoas que voltaram para trás. Eu pergunto, para fazer o quê? Será que viver essa podridão que o mundo apresenta? Ou será que para viver aquelas heresias que nós temos ouvido? Será? Muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor é conhecedor de todos esses serás. Muitas pessoas não andam segundo o que a cruz de Cristo mostra. Na celebração da ceia do Senhor, eu assentado ali, e quando eu vi que colocou um slide daquela cruz, e lá estava um pano branco sendo balançada pelo vento. Eu fiquei com aquilo na minha mente. Quantas vezes que precisava levar uma cruz com um pano branco para levar assim para onde tem a guerra? Para que pudesse cessar e fazer com que o coração daqueles homens das nações pudesse entender que a paz, ela não vem do homem, mas a paz ela vem de Deus. E a cruz ela tem uma mensagem. Através do sangue de Cristo, unir as pessoas.
Mas quando não estão atinados para aquela mensagem da união do povo de Deus, quanta dificuldade. Eu fico pensativo com isto. Quanta dificuldade. E às vezes há grupos que chegam a dizer, não é nós, os outros não. Os outros estão só andando no caminho. E certa feita eu disse para alguém, olha, Deus tem um céu só. E a voz do Senhor, quando chamar, Ele não está escolhendo. Eles já estão escolhidos. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não importa onde, não importa a sua língua, mas o que importa é que um dia dobraram os seus joelhos e foram aos pés da cruz de Cristo, arrependidos dos seus pecados, e ali choraram diante do Senhor. Quantas vezes precisamos ir aos pés da cruz de Cristo? Irmãos, uma das coisas que nós precisamos fazer, isso está aqui no meu script. Às vezes nós não falamos com o Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. E às vezes nós terminamos as nossas orações e não nos colocamos diante do Senhor para perdoar os nossos pecados. E nós pecamos todos os dias. Às vezes involuntariamente, mas pecamos. Mas precisamos ir para lá. Há um hino cantor cristão que diz que a cruz ainda firme está. Significa que nós, como povo de Deus, precisamos continuar firme como nós estamos. Não importa o horário, não importa onde, mas o que importa é que a mensagem precisa ser levada. O crucificado não tem medo. Não. Ele não tem planos para si mesmo, mas porque ele está crucificado com Cristo e está debaixo dos planos de Cristo. Meus queridos, há momentos que nós ficamos pensando, quanto tempo passa aos pés de Cristo? Nós precisamos mais. Precisamos mais. Hoje eu estava terminando e lembrando de uma história tão interessante de dois homens. Esses dois homens eram muito amigos, muito amigos. Sempre um estava na casa do outro, um procurando ajudar o outro. Quantas coisas que precisa, né, de um amigo para ajudar. E um deles, por nome Godofredo, era aquele homem persistente com Deus, mas sempre ele falava com o Senhor Francisco, vamos à igreja hoje? E ele sempre dava uma desculpa, não, hoje não dá, porque eu tenho outras coisas para fazer. E ele foi levando aquela amizade, mas sem ferir aquele seu Francisco. E ele então pensou, eu vou criar uma viagem. Vou criar uma viagem. Para que esse seu Francisco vá viajar comigo. Ele falou, eu vou dar um jeito nisto. Eu vou mandar construir 2 cruzes. Uma para mim e outra para ele. Passou lá na carpintaria e mandou construir a cruz. Não era uma cruz muito pesada, mas mandou construir. Daí uns 2 dias, não tinha telefone para saber se estava pronta, né? Aí ele foi lá. Seu Godofredo foi lá e perguntou, e a cruz já está pronta? Sim, já estão prontas. Vem aqui para o senhor ver. Levou lá para dentro da oficina e foi mostrar para ele. E ele falou, mas como elas estão lindas. Creio que nós vamos fazer uma bela viagem. Mas eu vou levar
para casa. E aí o dono da oficina falou: moço, eu não aguento levar as duas, leva uma só. O outro funcionário vai levar a outra cruz para você? E aí saíram os dois e foi levando a cruz para a casa do senhor Godofredo. E ele olhou aquela cruz. Puxa vida, essa cruz vai fazer com que aquele homem aceite Cristo como Salvador. Eu vou mostrar para ele que Cristo deu a vida numa cruz. Não era uma cruz lisinha, não. Era uma cruz rústica. E ele foi à casa do seu Francisco e falou com ele: seu Francisco, a cruz está pronta. Vamos viajar amanhã. O senhor prepara as suas coisas para a gente, no caminho, comer, tomar água. Mas o senhor leva um chapéu. Porque às vezes nós vamos pegar aí um sol quente pela estrada. Tudo bem. Que hora que vamos sair? Vamos sair bem cedo para a gente ganhar tempo. Tudo bem. E ele foi. Chegou na casa do senhor Godofredo. Ele falou: olha, nossa viagem é carregar esta cruz. Tem uma para ti e a outra para mim. Tudo bem. Nós somos amigos. Tudo bem. E os dois apanharam as suas coisas e depois apanhou a cruz e colocou nas costas. Começou a viagem. Conversando pelo caminho e ele procurando mostrar o amor de Deus para aquele homem. E o homem já vai só ouvindo. Às vezes dava algumas respostas, mas continuaram andando em certa distância. Ele falou: seu Godofredo, a minha cruz está ficando pesada. Será que eu posso tirar um pedaço nela? Ele falou: o senhor é que sabe. E ele foi e cortou um pedaço da cruz. E quando ele colocou nos ombros, o seu Godofredo perguntou para ele: e agora, seu Joaquim, como está? Não, agora está bem, está leve. Vamos continuar a viagem? Vamos continuar a viagem. E continuou a viagem. Em certa distância, já tinham andado bastante. Ele falou: seu Godofredo, o senhor acredita que está pesando de novo? Ele falou: está? Eu acho que eu vou tirar mais um pedaço dela. Cortou mais um pedaço da cruz. E o seu Godofredo então pergunta: e aí, seu Joaquim? Ela ficou mais leve. Tá bom para a gente andar agora? Mas o senhor não vai cortar na sua? Eu falei: não. Eu preciso dela. Assim. E eles continuaram caminhando, caminhando, caminhando. 3 vezes cortou na cruz. A uma certa distância, o seu Godofredo então disse para ele: seu Joaquim, olhe lá a cidade. Está começando a anoitecer, veja as luzes, como já estão ficando bonita a cidade pelas luzes. Oh, que bom que nós estamos chegando. Daí a pouquinho a estrada foi chegando ao seu fim. E tinha um vale muito fundo, que não tinha como passar naquele vale. E o seu Godofredo falou: aqui nós vamos precisar da ponte. Eu tenho a ponte. E colocou a sua cruz. E ele foi equilibrando naquela cruz e foi passando para o outro lado. E do lado de lá ele ficou esperando o senhor Godofredo, o senhor Joaquim. E ele, quando colocou a sua cruz, ela caiu lá embaixo. E não tinha como atravessar.
Será que você está cortando a sua cruz? O próprio Senhor Jesus disse, se quiser segui-lo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor foi objetivo. Siga-me. Significa que cada um de nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E saber que ela é a nossa ponte, onde o Senhor deu vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. A vida que nós temos fisicamente, ela tem um prazo de duração. Você já pararam para pensar nisso? Tem um prazo de duração. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, outros vão medianos, outros já nascem mortos. Mas a cruz mostra vida. E quando nós temos vida em Cristo Jesus, a vida é eterna. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque já passou da morte para a vida. E a vida tem um preço. O preço de sangue. Não sei quantos aqui já doaram sangue, eu também. Chega lá no Hemominas. Quando eu estava doando, eu chegava lá, pastor Arlécio encontrava lá um cartaz com uma gota grande pingando. E dentro daquela gota estava lá, sangue é vida. E o sangue de Cristo é vida para nós. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, quando diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Esta comunhão aqui é algo de importante para o Senhor. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto é ser crucificado com Cristo. Isto é saber que quando eu for para o meu leito, vou dormir, eu não preciso ter medo da morte. Porque se ela me apanhar ali, se o Senhor fizer uma convocação ali, presente, Senhor. Presente, Senhor. Eu sei que muitos vão chorar, mas eu vou sorrir, porque vou estar com meu Senhor. Crucificado com Cristo é ter uma vida convicta, é ter uma vida de testemunho. Ele saber onde vai, ele sempre está sabendo o que vai ouvir. Esta é a vida do crucificado com Cristo. Mas quando não está, é muito triste. É muito triste. Quando eu estava ainda no seminário, a nossa aula terminava 23 horas. E eu descia do seminário. Na sexta-feira, era o dia do evangelismo debaixo da lona preta. Ah, meus irmãos, e a gente via cada coisa debaixo da lona preta, mas mostrava que Cristo ama aqueles que estão debaixo da lona preta. Cristo morreu por eles também. E Cristo ama esses também. Mas Ele quer colocar o seu amor dentro do coração. E quem sabe nós temos aqui alguém nesta noite que ainda não foi crucificado com Cristo. Você que está em casa. E às vezes por acaso você acessou lá o canal e nos achou. Você está achando Cristo falando com você. É hoje. Não é amanhã, é hoje. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. É hoje. O amanhã ele pode ser muito tarde.
E Cristo quer te dar uma nova vida. É hoje? Você já está crucificado com Cristo? A orquestra tocou um hino agora, que nós vamos ouvir o fundo dele aqui. E como é importante, Rude Cruz se erigiu. Dela um dia fugiu, foi emblema. E vamos curvar nossas frontes. É um momento de você pensar como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Mas um dia, em lugar de uma cruz, ter por uma coroa trocar. Olha o prêmio. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? A cruz hoje ela está vazia. Ele não está mais lá. Mas a marca do sangue de Cristo ficou lá. Ficou manchada. O vento toca no pano que está naquela cruz, para que você possa entender que ali Jesus deu a sua vida. E Ele quer que você tome uma decisão na sua vida. Você não pode deixar para amanhã.